Glória a Deus. Podem se assentar, amados. Aleluia. Eu preciso de água. A grande pergunta que não quer calar. Quem é que sabe quem é? Será. Perguntei a semana inteira, quem está acompanhando a leitura bíblica, será. S-E-E-R-A. Só a Cláudia que achou. Quem mais conhece? Quem é será? Quem será? Será. Você achou? Ó, tem uma concorrente para o seu prêmio, Cláudia. Glória a Deus. Só duas, hein? De todo mundo que está fazendo a leitura bíblica. Ou vocês não estão fazendo? Vocês leram e não acharam? Ah, ufa. Filha de Efraim, então você achou. Então, achou. Sabia quem é. Sabe quem é? Ó, 3 concorrentes. Agora vamos destrinchar, né? Vamos lá, 1 Crônica 7, 20 a 24. Gente, de um versículo o Senhor tira uma pregação, né? Obrigada, Má. A palavra de Deus é tão rica, né? As crianças vão subir para a salinha. Se alguém puder ligar o ventilador para mim, eu agradeço. Pode virar para mim, para as irmãs não reclamarem. Mas eu estou de meia, irmãos. Meia basta para mim. Obrigada. Meia e bota, então. Posso ir para o Alasca. Né, Alexandre? Alexandre me entende. Aleluia. Amém? De um versículo apenas, o Senhor nos dá grandes pregações. Porque a palavra do Senhor é rica, amém? Por isso nós precisamos ler a palavra do Senhor com atenção e assim com o Espírito de Deus nos revelando, nos conduzindo, porque brilha, né? Dá aquele destaque quando o Senhor fala conosco. E quando eu estava lendo essa passagem, o pastor que ia pregar hoje, ele falou, você não quer pregar Dia das Mães? Eu falei, não. Aí, quando eu li essa passagem, aí Deus falou, tá aí a palavra do Dia das Mães. Aí eu falei para o pastor, tá bom. Você não me manda, mas Deus me manda, né? Brinquei, né? Mas é tremendo aquilo que o Senhor faz, amém? Vamos ler. 1 Crônica 7, do 20 a 24, diz assim, os descendentes de Efraim foram Sutela. Quando a gente chega em descendentes, o povo até pula, né, irmãos? Olha o perigo, né? Ah, é um monte de nome, vou até pular. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Berede, Taate, Eleada, Taate, Zabade, Sutela de novo, Ezer e Eleade. Esses 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com sua esposa e ela engravidou, e deu à luz a um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Será. Ela construiu as cidades de Bet-Oron Baixa, Bet-Oron Alta e Uzem-Será. Amém? Então, aqui no texto não fica bem claro se ela era filha de Efraim ou filha de Berias, né? Que diz, sua filha se chamava Será, mas como estava falando de Efraim e de Berias, não fica bem claro, não há uma concordância, né? Eu procurei na literatura, não há uma concordância de quem ela era filha, né? Mas isso não muda o contexto, amém? Ou filha ou neta de Efraim, mas ela vinha de uma situação meio complicada aqui na família, né? 2 dos seus irmãos, ou dos seus tios, se ela era neta, né? Haviam sido mortos por homem de Gade, né? Por uma coisa simples, né? Só estavam roubando gado, né?
nada demais, né? E Efraim estava muito triste, né? Aqui diz que ele chorou muitos dias, né? A ponto dos parentes virem consolá-lo. E quando ele teve relações com a sua esposa, teve outro filho, e pôs o nome nesse filho de Berias, que quer dizer calamidade, né? Imagina, né? Você tem um filho, você nascer, seu pai põe o nome de você de calamidade, né? Esse meu filho chama-se calamidade, né? Por causa do tempo que ele nasceu, por causa da desgraça, como diz a palavra, a desgraça que sua família havia sofrido. Então, ela vinha de um contexto em que, sendo filha ou neta de Efraim, né, como citado aqui, ela surge na história logo após sabermos que ele havia batizado um filho com o nome de Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. Será entra na história, né, sem se deixar levar por esse anúncio de que as coisas iam mal na sua casa. Ela, mesmo em meio a todo esse contexto, né, a palavra diz que ela edificou 3 cidades. A cidade de Bet-Eron Baixa, Bet-Eron Alta e Uzen-Será, que, inclusive, ganhou o nome dela, né? Ela foi uma mulher que fez diferença quando as coisas iam mal em sua casa. Quando é que as coisas já foram mal na sua casa, irmãs? Falando com as irmãs. Agora, tudo vai bem, né, pela fé, mas, né, quantas vezes as coisas vão mal na nossa casa? Mas essa mulher, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio à tristeza, ela edificou. Ela foi conhecida como edificadora. Que coisa maravilhosa. Ela resolveu edificar, né? E, com certeza, muitos foram abençoados pela atitude dessa mulher. Amém? 3 cidades. Aqui não fica bem claro também em que sentido ela edificou essas cidades. Se ela ajudou a construir, levantar muros, né? Levantar casas, se ela edificou de maneira a ajudar as pessoas a se levantarem, a trabalharem, enfim, mas ela edificou. E edificar é aquele que levanta, é aquele que ajuda, é aquele que constrói algo. Então, eu quero te chamar, especialmente as mulheres hoje, a serem edificadoras, a serem mulheres que constroem, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à calamidade. Se levante e construa. Amém? Será foi sábia, pois ela escolheu edificar, e não apenas para ela, mas para muitos, porque ela edificou cidades. Não se feche para você. Não se feche na sua casa. Estou passando por dificuldades, preciso cuidar da minha casa, preciso fazer aquilo que minha casa precisa. Mas enquanto nós cuidamos de outros, o Senhor cuida dos nossos. Enquanto nós fazemos para o Senhor faz por nós. A palavra diz que Ele trabalha enquanto dormimos. Amém? Então, não se canse. A palavra diz, não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de trabalhar. Não se cansem de edificar. Edifiquem cidades, edifiquem pessoas. Mas, né, eu vou edificar cidades. Como que eu vou edificar cidades? Deixa eu te contar uma coisa. Uma pessoa que você edifica, você não sabe o destino que aquela pessoa vai ter. Você não sabe aonde Deus vai levar aquela pessoa. Você não sabe para que você está edificando aquela pessoa. Será que o pai, a mãe dos presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, imaginavam que seus filhos chegariam a ser presidentes? Imaginariam que os seus filhos chegariam a ter tal influência? Os pais de grandes cantores, grandes músicos, né, Beethoven, imaginavam, quando estavam edificando a casa, edificando aquelas crianças, que eles teriam, né, o nome imortalizado? E quantas gerações eles têm alcançado? Billy Graham, né, falando de homens de Deus, quanto eles têm edificado. Homens e mulheres que passaram por dificuldades. Amém, irmãos?
Dificuldades mesmo, porque às vezes o que a gente passa, que acha que é dificuldade, não chega nem perto do que eles passaram. Né? Homens que tiveram as suas vidas realmente transtornadas por causa de perseguição, tiveram suas vidas totalmente cerceadas por causa de perseguição, mas edificaram. Porque tiveram mulheres em sua vida que edificaram a vida deles. Então, essas mulheres edificaram cidades. Amém? Mesmo as coisas indo mal em sua casa, Será resolve enfrentar as lutas e sair e conquistar e edificar as 2 cidades. Né? 2, na verdade, 3, uma alta, uma baixa e mais uma. Então, não se diz aqui, como eu disse, em que sentido ela construiu, mas o fato é que ela se torna uma edificadora, demonstrando ser uma mulher objetiva, organizada, operosa e destemida. Deus abençoou e proveu em seu nome, e seus atos foram registrados em sua palavra. Então, mesmo sendo num verso, onde fala sobre ela, em um tempo em que não se falava muito sobre as mulheres, né? Nós vemos muito a descendência falando dos homens, dos filhos, mas as mulheres não são muito citadas. Mas mesmo num verso pequeno, você diz aqui que ela edificou as cidades. Isso ficou registrado. Se ficou registrado na palavra, se hoje nós estamos lendo isso, você imagina o registro disso no céu? Você imagina a alegria de Deus com a vida dessa mulher, que resolveu se levantar e edificar? O que te impede de edificar? O que te impede de se levantar e ser destemida, e ser objetiva? Às vezes nós divagamos, né? Não sei, as dores, né? Agora nós estamos numa época, né, do pássaro com dor, né? Ainda mais no frio, né? A gente tem um grupo de mulheres lá, e é um tal de Dorflex para lá, Dorflex para cá, né? E propaganda, vamos ter que cortar essa parte do vídeo. Analgésico para lá, analgésico para cá. Mas glória a Deus que Deus criou o analgésico, amém? Ou melhor, criou o homem que criou o analgésico. De toda forma, toma o analgésico e vai, irmãos. Né? Nós precisamos nos levantar e caminhar. Nada pode nos parar, a não ser nós mesmos. Nós vemos, eu vi um vídeo ainda essa semana de uma garota lá nos Estados Unidos, mas brasileira, não sei quem viu no Insta, rodou bastante, sem os 2 braços. Acho que eu mandei para alguém aqui, não lembro para quem. Minha família não aguenta mais, porque tudo que a gente vê é interessante, né? A gente quer mandar para todo mundo, mas eu mandei para alguém. E ela foi dançar, uma bailarina. E ela foi dançar lá naquele... Isso. E assim, todo mundo admirado, né? Como ela dançou, sem os 2 braços, irmãos. E ela dançou uma música cristã, inclusive. Então, né? Ela podia dizer, não vou conseguir, né? Mas ela venceu seus próprios limites e foi atrás do seu sonho, né? Foi atrás daquilo que ela poderia fazer. Ela foi além dos seus limites. E nós, além dos nossos sonhos, nós temos os sonhos de Deus. E se você pode realizar seus sonhos, quanto mais os sonhos de Deus. Quanto mais aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Então, não se limite por aquilo que você tem, por aquilo que você não tem, mas levante-se e edifique. Edifique a sua casa, edifique o seu esposo, edifique os seus filhos, edifique o seu vizinho. Às vezes, coisas tão pequenas que você pode fazer, e você vai estar edificando cidades. Amém? Não posso deixar de citar Provérbios 31. Né? O clássico do Dia das Mães. Abra lá, a partir do verso 10. Ainda bem que a Lili não está aqui hoje, porque a minha pregação vai ser bem rápida e objetiva. E ela reclama, né? Lili é minha netinha e ela fica na escolinha, ela fala, vovó prega muito rápido. Tem pouco tempo para brincar. Diz assim, quem encontrará uma mulher virtuosa?
Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como um navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. É operosa. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. É destemida. Certifica-se que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. É organizada. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias, ela é objetiva. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Amém? E agora eu quero falar com maridos e filhos, que achou que ia escapar, né? Como você tem recompensado a sua mãe, a sua esposa? Você a tem valorizado? Nós vemos aqui, recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Né? Como que você tem feito com a sua mamãe? Ai, minha mãe é muito chata. Ah, mãe. Quando a gente é mais jovem, né? Quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente é mais velha, como a gente queria ter a mamãe perto. Né? Como a gente entende tantos conselhos, tantas coisas. Para não deixar passar em branco, vou falar do Dani. Cadê o Dani? Até subiu, né? Quando eu falei dos filhos, o Dani subiu, ó. Irmãos, o Daniel tirou a carta, né? Finalmente. Posso ouvir aleluia? 27 anos, né? E desde os 18, ele não tinha interesse, né? Eu falava, Dani, vai tirar a carta, Dani, vai atrás. Aí teve uma época que a gente estava sem dinheiro. Aí que ele se encontrou, falou, não tem dinheiro, mas vai pelo menos saber, né? Ver quantas vezes divide, enfim, vai se informar, porque quando der a gente já... Mas nunca se interessou. E agora, né, ele tirou a carta e o bichinho tá que tá, né? Pede o carro do Jeff, né? Tem ousado, né? Ele foi, irmãos, até Pirituba, freguesia do Ó, né? Meu coração ficou até freguesia do Ó. Pegou o marginal. Aí eu falei, Jesus, amor, você vai deixar, né? A gente emprestou o carro para ele vir para casa. Vim para cá, eu falei, pensei, ele vai dar uma voltinha por lá para treinar, né? E ele mandou mensagem, pai, posso ir até a casa do Lucas, né? Freguesia do Ó. Eu falei, amor, né? Como assim, né? Segundo dia com carro, né? Foi, voltou e tá, né? Já está falando, bom, preciso me planejar para comprar um carro, tá, né? Eu falei, tá vendo? Se tivesse ouvindo a mãe, já estava com a carta faz tempo, talvez até com o carro, né? Porque já teria essa vontade de comprar o carro antes. Mas ficava, não tenho carro, para quê? Vou tirar a carta, né? Então, eu falei, tá vendo? Eu tenho que falar. Se tivesse ouvido sua mãe, né? E é assim tantas coisas, irmãos, né? Que a gente deixa de ouvir os pais, né? A experiência. Então, para os filhos, ouça sua mãe. Ouça seu pai também, mas mais sua mãe.
Principalmente quando ela disser o que ela quer ganhar do Dia das Mães. Ouça bem. E ouça aquilo que sai da boca da sua mãe. Sabe por quê? Deus abençoa de tal forma, né? Deus nos dá um dom especial, né? Que nós temos um feeling para algumas coisas, né? Assim, de Deus. Né? Parece que nós sabemos, não é, irmã? Parece que nós sabemos quando não vai dar certo. Quando a gente fala, meu, isso aí não vai dar, pode contar. Então, valorizem e digam para suas mães. Quantos filhos tem aqui que as mães estão aqui? Estão perto das mães? Então, chega até sua mãe e fala uma palavra de carinho para sua mãe. Faz um elogio para sua mãe. Você que está assistindo aí, se estiver perto da sua mãe, faz um elogio. Mas um elogio que você nunca fez. Não adianta falar assim, sua comida é gostosa. Não adianta, né? Faz um elogio bem gostoso. Fala uma coisa que você nunca falou. Comida não vale. Fala uma coisa bem diferente. Algo assim lá do fundo, não do estômago, do coração. Eu queria falar algo do coração, mas a barriga é maior, vou falar da barriga. Pode vir, Jeff, eu aceito. Você é o único filho que está aqui. O Dani subiu. O Jeff ele é tão caladão. É segredo. O Jeff é tão caladão que quando ele falava assim, mãe, te amo, eu falava, você sonhou que eu morri? Né, filho? E geralmente ele falava, sonhei. Porque ele era muito caladão. Glória a Deus. Valorize as suas mães. E fale para os outros. Sabe? Quando você vê um coleguinha, né? Já está todo mundo mais velho aqui, né? Coleguinha parece, né? Quando você vê um coleguinha, Carol, né? Quando você vê alguém falando, minha mãe é chata, minha mãe, você fala assim, minha mãe é bênção. Em vez de falar dos defeitos da sua mãe, porque sua mãe tem defeitos, né? Menos a do Jeff não. A sua mãe tem defeitos, não é verdade? Como todo mundo. Mas fale das qualidades. Lembre-se das qualidades, fala, minha mãe é bênção na minha vida, minha mãe fez isso por mim, minha mãe fez aquilo, minha mãe fez tal coisa, minha mãe fez tal coisa. Lembrem-se. E fale, edifique. Amém? Não é só, sua mãe edificou você, edifique também. Maridos. Cadê o meu? Também sumiu, você viu? Você mandou pregar hoje, né? Maridos. Vamos lá. Deixa eu ler o versículo de filhos, né? Efésios 6, 1-3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Quer viver muito, Stephanie? Cadê a Stephanie? Não mexeu com ela. Quer viver muito? Não, a outra Stephanie. Honra a tua mãe. Amém? Quer que tudo vai bem? Honra a tua mãe. Eu sei que às vezes ela é meio assim, mas honra. Fala, mamãe querida, né? Abençoa a vida da tua mãe. Abençoa, honra. Sabe por quê? Porque quando vocês eram pequenininhos, nós tivemos tanta paciência com vocês, queridos. Né? Muitas vezes deixamos de fazer tanta coisa para cuidar de vocês. E às vezes, quando vocês têm que cuidar um pouquinho da gente, não tem paciência. Né? Tem que ter. Não chora, dona Romil, se alguém segura a dona Romil, que ela já está chorando. Não, quanta coisa nós fizemos. Mas era obrigação, não pedir para nascer. Mano, não fala isso. Mano, não fala isso, né? Se você falar isso, Deus pode mandar um anjo te recolher. Não pediu para nascer, então já vou recolher. Né? Não pediu para nascer, mas não foi bênção. Não é bom viver. Sabe, tua mãe não abençoou. Quantas coisas fez por você. Vida é bênção de Deus. Então, seja grato a seus pais. E principalmente a sua mãe. Amém? Maridos. Efésios 5, 25-32.
Quero ser rápida, porque eu sei que hoje tem almoço. Quem vai almoçar com a mãe? Com os filhos? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Este é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Amém? Maridos, qual o marido que está com a mulher aí? Amém? Fica aí, dá um abracinho na sua esposa, fala um elogio no ouvido dela. Um elogio que você nunca fez. Quero novidade hoje. Quero novidade. Novidade. Dani escapou dessa de novo, né? Amados, ame a mulher da tua mocidade. Amém? Mesmo que ela não esteja mais tão moça assim. Né? Não é o seu caso, não é o caso dos mocinhos, né? Nosso caso dos mais velhos, né? Mas veja que interessante, aqui diz, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, a fim de torná-la, ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavar com água por meio da palavra. O marido, às vezes, quer consertar a esposa por meio da pancada, né? Em alguns casos. Às vezes não é pancada física, mas é pancada de palavra. Né? Oh, sua burra, mas não acredito, mas não fez ainda. Né? Mas aqui diz que é através da palavra que se purifica. É através da palavra que se edifica também. Então, use a palavra. Agora, você conhece a palavra? Né? Se você não conhecer a palavra, você não vai poder edificar, você não vai poder purificar. Se encha da palavra de Deus. Ao invés de reclamar do que sua esposa ainda não faz, se encha da palavra de Deus, porque você é o sacerdote da sua casa. Se a mulher sábia edifica a sua casa, o sacerdote sábio vai ter a mulher sábia, porque ele vai enchê-la da palavra, ele vai limpá-la com a palavra de Deus, ele vai deixar com que cada vez mais ela tenha mais sabedoria da palavra de Deus. Porque o sacerdote da casa é que vai trazer o alimento espiritual. É que vai fazer com que ela tenha prazer em estar na presença do Senhor. Porque ele representa Cristo. Porque ele representa a união de Cristo e a igreja com sua esposa. Amém? Seja gentil com a sua esposa. Ame-a. Dedique-se a ela, fale dela, mas fale bem. A grama do vizinho não é tão verde como você pensa. Né? Muitas vezes ela é pintada. Muitas vezes ela é artificial. Valorize aquilo que o Senhor te deu. E cuide dela, para que cada vez ela esteja mais viçosa. Amém?